Sejam bem-vindos, eu sou Cristina Gomes, lado Violeta, e vou estar consigo no Top Signos Onda Viva para revelar as tendências para esta semana. Uma semana que se avizinha cheia de sol, pelo que nos astros também se nota a diferença, pois vamos ter uma semana para alguns signos com muito amor e muita paixão no ar. Vamos começar pelo signo que está em 12º lugar, como já é costume, e temos o signo de Virgem, carta 7 de espadas. Esta carta significa alguma manipulação, deslealdade e solidão. No amor, a semana deverá ser mais emocional e menos racional com o seu par. O nativo de Virgem deverá usar menos a razão e deixar que o coração flua nas emoções. O seu parceiro vai pedir-lhe atenção, pela que deverá dar essa atenção ao parceiro. No campo financeiro, sentirá que as críticas a farão repensar o seu desempenho no trabalho. Deverá manter-se estável no seu rendimento, isto é, Virgem deverá evitar oscilações, trabalhar demasiado, dar muito e haver alturas em que está mais descontraída e render pouco. Deverá evitar este tipo de situação e manter o equilíbrio, manter um rendimento estável. Na saúde, há alguma tendência a nervosismo. Passamos então para o signo de 11º lugar, com o signo de Aquário, com a carta Rei de Ouros. Esta carta significa inteligência, pessoa muito prática e muita boa visão para os negócios. O Rei de Ouros é isto mesmo, um homem com muita postura da carta, é um homem com muita visão para negócios. No amor, a semana poderá ter que enfrentar conflitos, problemas a resolver, que farão com que redobre a sua atenção para a família. O aquariano estará com mais atento, mais preocupado com as questões familiares. Depois dessa instabilidade, pode estar descansado, pois tudo voltará ao normal. Será uma semana que começará com alguma agitação, mas que terminará com paz e com tranquilidade. No campo financeiro, poderá fazer refletir a sua instabilidade da vida pessoal no trabalho. Irá ter que fazer um esforço para não levar as preocupações que tem na sua cabeça, na sua mente, as preocupações familiares para o seu âmbito profissional. Use da sua inteligência e capacidade de trabalho para dignificar aquilo que está a fazer no âmbito profissional. Na saúde, é uma semana em que deve alimentar-se bastante bem para estar à altura daqueles desafios que o aquariano esta semana vai ter que enfrentar. Em 10º lugar temos o signo de Balança. Balança está com o Ermita. É uma carta que significa procura, meditação e isolamento. Uma carta, aliás, que tem surgido muito para o signo de Balança. A carta do Ermita. O Ermita é uma busca, é uma procura da verdade. No amor, esta semana deverá ser cautelosa, pois existe uma tendência a cometer alguns erros de que se pode vir a arrepender mais tarde. Isto significa um bocadinho a tendência para a dualidade no signo de Balança. Um grande amigo pode querer algo mais de si, entregue-se, se estiver disponível. No campo financeiro, é uma semana em que deve manter o seu trabalho vigiado e sob muito controle, pois qualquer distração poderá ser prejudicial para si. Poderão estar atentos a qualquer minúcia que o seu trabalho possa ocorrer num erro. Qualquer decisão deverá ser pensada, se tiver que decidir no âmbito profissional, pelo menos 2 vezes, refletir bem, não decidir precipitadamente. Na saúde, é uma semana em que deve praticar hábitos saudáveis de vida. Em 9º lugar, temos o signo de Peixes. Peixe está com a carta à Justiça. Esta carta significa mudança, sorte e significa que deverá equilibrar pensamentos clarificados e essencialmente equilíbrio, manter uma visão clara e justa sobre algum assunto. No amor, temos a carta ao companheirismo. Esta semana poderá sentir-se abatida com alguma angústia. Analise bem os seus sentimentos para que não se magoe a si própria. No campo financeiro, é uma semana para não valorizar sentimentos, principalmente aqueles que sejam menos positivos. Releve e não os valorize. Lembre-se que por vezes existem fases menos animadoras, mas que são passageiras. Tente focar-se em algo que o dê ânimo, que o dê alguma disposição no trabalho. Se está menos apelativo a trabalhar esta semana, foque-se naquilo que mais gosta e deixe passar aquelas coisas que o farão menos enérgico na parte do trabalho. Na saúde, terá tendência a algum stress. Em 8º lugar temos o signo de Capricórnio. Capricórnio tem a carta Valete de Copas. O Valete de Copas significa algum romantismo,
paixão e muita imaginação, no nativo de Capricórnio. No amor, a semana decorrerá tranquila, com harmonia em família. Invista na conquista do seu companheiro ou companheira e colherá bons frutos. Esta semana, tudo o que fizer em prol da conquista do amor do seu parceiro ou parceira será algo que vai ter um retorno muito positivo. No campo financeiro, invista no rigor, na perfeição do seu trabalho. Por isso, essa perfeição, esse rigor pode vir a refletir-se em algo de muito positivo, uma promoção, um bom negócio que consiga. Na saúde, tendência a constipações. Em sétimo lugar, temos o signo de Sagitário. Sagitário está com a carta 7 de ouros, significa resultado, balanço daquilo que fez, balanço das situações, olhar para aquilo que já adquiriu. No amor, alguma tensão existirá no ar, poderá ficar confusa, indecisa com algumas situações. Deixa a fase passar e poderá pensar no assunto ou refletir após essa fase de confusão, de alguma neblina. No campo financeiro, deverá sentir as mudanças com tranquilidade e muito otimismo. Não seja resistente às mudanças, porque as mudanças de início podem parecer menos boas, mas serão sempre benéficas para o seu trabalho. Mantenha um bom ambiente para que se anime e para que possa compartilhar opiniões. Na saúde, será uma semana muito positiva. Passamos então para o sexto lugar, com o signo de Leão. Leão tem a carta Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros significa trabalho, empenho, muita lealdade. No amor, será uma semana muito positiva e com muito romantismo. Deverá evitar avaliar e julgar o seu parceiro, pois isso poderá trazer-lhe alguma instabilidade à sua relação. Evite os julgamentos e evite principalmente que a sua insegurança o leve a fazer esses julgamentos. No campo financeiro, embora decorra bem, os resultados estão muito distantes. Deverá ser paciente, porque embora demore a chegar a algo concreto como resultados, vai ver que conseguirá obter frutos do seu trabalho. Terá que ser um bocadinho paciente. Na saúde, deverá estar atento àquilo que come, porque a zona abdominal esta semana poderá estar mais sensível e fazer sentir-se um bocadinho indisposto. Passamos já para o quinto lugar, com o signo de Touro. Touro está com a carta 5 de ouros. Esta carta significa uma angústia, uma sensação de vazio, algum dever de partilhar, de dar sem pensar em receber. No amor, a semana será muito intensa em emoções, muito agitada, mas o nativo terá forças para resolver e para enfrentar todas essas agitações no campo amoroso. Deverá medir bem o valor das suas palavras para evitar ferir suscetibilidades. No campo financeiro, será uma semana que terá que contar com a força dos seus colegas, com o apoio de colegas e parceiros, pois poderão surgir adversidades externas e o apoio deles será de muito valor. Por vezes no nosso campo de trabalho as coisas estão bem, mas há algumas negatividades, algumas energias menos positivas da parte exterior ao trabalho podem surgir e é muito importante termos os parceiros e os colegas do nosso lado. Na saúde, deverá passear ao ar livre e pode aproveitar que esta semana será uma semana de sol e de bom tempo, por isso estes passeios serão ainda mais benéficos para os nativos de Touro. Em quarto lugar, temos o signo de Escorpião. Escorpião está com a carta 3 de ouros. É uma carta de planos, de projetos, de aptidões, daquilo que sabe fazer. No amor, deverá procurar todas as respostas, pois as soluções estão todas dentro de si. A sua intuição será o seu trunfo. Acredite naquilo que sente e na intuição que tem sobre a sua relação. Caso esteja com dúvidas, confie bastante nas suas escolhas. No campo financeiro, será uma semana de muito trabalho, muitas tarefas a fazer, mas terá energia para conseguir levar a cabo e com competência e muito empenho aquilo que se avizinha a nível de trabalho. A harmonia estará presente no seu ambiente de trabalho, o que ajudará bastante para que consiga cumprir os seus prazos. Na saúde, deverá cuidar da sua aparência, deverá olhar um bocadinho por si para sentir-se bem com a sua imagem. Vamos para o terceiro lugar, com o signo de Caranguejo. Caranguejo está com a carta Rainha de Ouros. Esta carta significa sedução, gentileza, honestidade e também muita capacidade de trabalho.
No amor, esta semana encontrará soluções e certezas que procurava. Se andava à procura de uma resposta para o seu relacionamento, para algo que andava, digamos, a preocupá-la, é uma semana em que as soluções e as certezas irão aparecer. Seja romântica e surpreenda o seu par. Bom período para sair e conviver. No campo financeiro, todas as experiências do passado, tudo aquilo que Caranguejo ultimamente, antes de renovar este ciclo há 2 semanas atrás, passou, experiências de apatia, de mal-estar, de alguns erros, de alguns trambolhões, irão servir-lhe de apoio e de muita ajuda para o presente, pois nós aprendemos é com os erros. Na semana que decorre a nível financeiro vai ser positivo. Na saúde, é uma semana em que deve andar a pé, pois está com muita energia e deverá canalizar para o passeio, para andar a pé, para correr, aquilo que fará com que a sua energia seja mais dispersa. Em segundo lugar, temos o signo de Gêmeos. Gêmeos está com a carta 8 de copas. 8 de copas significa novos caminhos, novas descobertas e, sobretudo, abandono do passado. Neste momento, para Gêmeos, o presente e o futuro é que conta. No amor, esta semana é para seduzir, conquistar e viver o relacionamento com muito amor e, essencialmente, muita renovação. Caso seja solteira, poderá conhecer uma pessoa que irá mudar muito a sua vida. No campo financeiro, a semana será positiva, será uma boa semana que também para o nativo de Gêmeos, para fazer negócios e para investimentos também é muito boa, e use a imaginação para o seu negócio. Se tem um negócio, neste momento, esta semana é boa para alguma criatividade, alguma imaginação, algo de diferente para o negócio que está a levar a cabo. Na saúde é uma semana estável e deverá investir bastante na sua forma física. E finalmente chegamos ao primeiro lugar e como na semana passada tivemos em primeiro o signo de Carneiro, esta semana mantém-se em primeiro lugar. Carneiro está com a carta 6 de copas que representa a criança que existe dentro de nós. Representa inocência, diversão e reencontro com o passado. No amor esta semana sentirá que a sua sensualidade está em alta. Mantenha-se com controle, pois poderá fazer coisas de que se arrependa. Isto é, muitas vezes quando estamos com uma boa disposição, com alguma sensualidade ao rubro, podemos fazer algumas situações que poderá prejudicar a nossa relação, no sentido em que Carneiro poderá estar com uma tendência de olhar um bocadinho para o lado. Se iniciar um novo relacionamento, não se apresse a comprometer-se, deixe o relacionamento processar-se com calma e com tranquilidade e depois aí decida o que tenha a decidir. No campo financeiro será uma boa semana para as empresas, o trabalho para os nativos de Carneiro é grande e com bons resultados. A criatividade será a palavra de ordem para o Carneiro no que toca ao campo de trabalho. Na saúde estará estável, deverá apenas descontrair. E como já é costume, o signo que está em primeiro lugar, na semana passada tivemos o signo de Carneiro, esta semana mantemos, mas a pedra irá ser outra pedra. A pedra que eu vou falar esta semana para o signo de Carneiro é cornalina e é muito boa para dar forças, para dar vitalidade. Embora tenhamos já com uma semana de sol, todo este processo um bocadinho sombrio da chuva, de pouca vitalidade, nunca é demais dar-nos um bocadinho de força. A cornalina é uma pedra alaranjada com muita força a nível vital e que poderá ajudar bastante os nativos de Carneiro e não só, qualquer signo que queira adquirir esta pedra para ter força e vitalidade. E terminamos assim o Top Signos desta semana. Tenham uma boa semana e vemo-nos na próxima sessão de Top Signos.